estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Bioquímica 1. Hoje é a nossa aula 7 e eu sou a professora Carla Lara. Vamos falar de carboidratos, ok? Que é uma das biomoléculas que fazem parte da composição, da estrutura do nosso organismo, da nossa célula, dos tecidos, né? E é também uma fonte de energia para a célula. 45% da ingestão calórica ela está relacionada ao carboidrato, né? O carboidrato é uma fonte de substrato energético aqui na dieta ocidental. Então, nós aqui no Ocidente estamos acostumados, faz parte, né, da nossa cultura, a nossa energia ela ser originada dos carboidratos, certo? Participam da comunicação intercelular. Então, nós temos, por exemplo, o carboidrato, ele faz parte das membranas celulares, né? E aí, alguns nutrientes que vão do interior da célula para o exterior ou vice-versa, vão passar por essa membrana. Então, os carboidratos, eles fazem parte, né, desse transporte, porque eles estão ali constituindo a própria membrana da célula, né? Como está dizendo aqui, a composição de membranas. Ela é formada por bicamadas de carboidratos, de proteínas, né? De glicolipídios. Então, nós temos aí as diversas composições. Falando um pouco mais dessa ingestão calórica, né? Hoje nós temos uma dieta, muito se fala, né? Muito se fala, não. Ainda é uma fala um pouco assim, pequena, em vista do que a gente ouviu a vida inteira, né? Que o prato, ele tem que ter lá uma quantidade, lá, 45% da ingestão calórica. Hoje já se fala muito em dietas low carb, ou seja, em dietas que tenha baixa carboidrato, né? Isso vai depender muito da pessoa, da qual é o objetivo dela. Pessoas que queiram perder peso, né, pessoas que queiram emagrecer, elas devem aderir a uma dieta com menos carboidrato, né? Mesmo os pães integrais, né, os carboidratos integrais, que às vezes são indicados, né, para uma dieta, mas se você quiser perder peso, você deve evitar, né, os carboidratos em geral, ok? Vamos falar agora da estrutura. Os glicídios também são chamados, né, os carboidratos são chamados de glicídios, de hidratos de carbono, né? Se a gente perceber aqui, ó, a maior parte dos átomos que compõem essa estrutura dos carboidratos são carbonos, né, e hidrogênios. Ó, deixa eu mudar aqui minha caneta, deixa eu ver o que está rolando aqui, que ela não funcionou. Deixa eu só colocar então para o apontador laser, ó. A caneta que não está funcionando. Tá desligado. Ótimo. Achei. Ó, isso. Então, nós temos aqui que na composição dos hidratos de carbono, que são os carboidratos, a maior parte dos átomos que estão constituindo essa estrutura é carbono e hidrogênio. E temos também átomos de oxigênio, né? A gente vai ver as ligações que se formam entre uma estrutura de um carboidrato, uma unidade com outra unidade. Vamos ver como que funciona quando eles se ligam e formam cadeias maiores, que são os carboidratos, né? Vamos ver qual que é a menor unidade desse carboidrato, tudo a gente vai ver. Mas, quando a gente está falando de nomenclatura, esses carboidratos são chamados de glicídios, de hidratos de carbono, de açúcares ou das oses. A gente vai ver que o nome dessas unidades, muitas vezes, né, elas terminam em oses. Essas estruturas, elas possuem um grupo funcional, né? Quimicamente falando, que tipo de grupo funcional apresenta esses carboidratos? Eles vão apresentar
o grupo aldeído. Qual é o grupo aldeído? Lembra quando vocês estudaram lá no ensino médio que o grupo aldeído é a carbonila, né, que é o C-O, ligado com o hidrogênio no final da cadeia. Então, isso aqui é o grupo aldeído. E o grupo cetona é quando você tem o grupo carbonila no meio de dois carbonos. Então, olha só, aqui eu tenho o grupo carbonila no meio de dois carbonos. Então, eu tenho um grupo cetona aqui, ok? Aqui em cima, aqui não tem, né? Aqui é um OH, tá? Mas a gente vai ver os grupos aldeídos, né? Aqui, 1, 2 e OH. Sim, isso aqui é o álcool, mas quando ele está, a terminação, né? A carbonila ela está na extremidade da cadeia, nós temos que um grupo funcional aldeído naquela unidade, tá? Agora, a nomenclatura dos carboidratos depende de qual função que ele exerce no seu organismo, qual número de carbonos é importante. A gente vai ver que essa unidade tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ela é uma pentose, certo? As unidades que têm 6 carbonos, 5 não, aqui, ó, esquecemos do 6. 6 é uma hexose, certo? Não, na verdade, o 6 está fora da cadeia cíclica, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. É uma pentose, sim. O 6 eu teria que ter toda a cadeia. Cadê? Não está escrevendo? Tá. Eu teria que ter assim, ó, né? Para ser 6, para ser uma hexose. E precisa também, né? A nomenclatura depende do ose, porque o número de carbono mais a terminação ose. Então, da menor unidade, a gente estava falando da menor unidade. A menor unidade de um carboidrato são os monossacarídeos, tá? Que são as moléculas mais simples que a gente tem em toda a cadeia. Por exemplo, a glicose, tá? C6H12O6, ela é um monossacarídeo. Ela é uma molécula. É uma molécula que tem 6 carbono, que tem 12 hidrogênio e que tem 6 oxigênio, certo? Mas dentre os monossacarídeos, a gente tem aqueles que apresentam um grupo aldeído, que são as aldoses, e temos aqueles que apresentam um grupo cetônico, que são as cetoses. E esses, eles são classificados de acordo com o número de carbono. Então, você pode ter uma estrutura, né, um monossacarídeo de 3 carbonos. Se você tem um monossacarídeo de 3 carbonos, 1, 2, 3, você vai ter uma triose. 4, tetrose. 5 carbonos, pentose. E 6, uma hexose, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Esses monossacarídeos aqui, eles estão de cadeia aberta, né? Na representação que nós temos aqui. Então, eu tenho, né, o gliceraldeído. O gliceraldeído é uma aldotriose, porque ele tem 1, 2, 3 carbonos. Por que gliceraldeído? Porque eu tenho aqui esse grupo funcional, tá vendo que é a carbonila ligado com hidrogênio? Então, eu tenho aqui um aldeído, certo? Então, eu vou ter um gliceraldeído. Eu vou ter uma aldose. Como tem 3 carbono, eu tenho uma aldotriose. Enquanto que esse daqui é a dihidroxiacetona, é uma cetotriose. Por quê? Porque eu tenho um grupo que está especificado aqui, que é o grupo cetona. Lembra que eu coloquei no outro slide? Todo que apresenta isso aqui, a carbonila na extremidade da cadeia, você tem aqui o grupo aldeído. Então, você vai ter uma aldose. Se você tiver o C-O no meio da cadeia, olha aqui, ó, esse carbono aqui, ele está no meio desses 2 carbonos. Então, aqui eu tenho uma cetona, uma cetose, na verdade, né?
que é a dihidroxiacetona. É uma cetotriose. Por que triose? Porque ela tem 3 carbonos. A glicose. Conhecemos a glicose, que é a menor molécula de açúcar, né? Não, é a molécula de açúcar que a gente conhece. O açúcar comum, a gente vai ver depois que ele não é um monossacarídeo, tá? Nós temos que a glicose, ela é um monossacarídeo, porque ela é formada por uma molécula, tá? Uma molécula que tem o quê? Ó, ele tem um grupo aldeído, tá? Então, a glicose, ela é uma aldose, só que ela tem 6 carbonos, então ela é uma hexose, tá? Ela é uma aldohexose. Por outro lado, nós temos a frutose. A frutose também é um monossacarídeo. É um monossacarídeo, é um açúcar simples que está nas frutas, né? O açúcar das frutas. Ah, a fruta não é carboidrato, professora. É, a fruta tem açúcar. A fruta tem frutose, certo? Então, que tipo de açúcar? O monossacarídeo que tem nas frutas, ela é uma cetohexose, tá? Eu tenho aqui, ó, 6 carbonos e eu tenho o grupo cetona no meio da cadeia. Então, ela é uma cetose. Enquanto que a glicose é uma aldose. O que diferencia, vou colocar, vamos marcar aqui. Aqui você tem, ó, o que diferencia a cetose, tá? E vamos marcar o que diferencia da aldose. Ó, aqui temos uma aldose. Aqui temos uma aldose, outra aldose. Então, a derribose, a 2-desoxiderribose também são aldose. É uma aldopentose, aqui também é uma aldopentose, tá? Que são os principais monossacarídeos. Aqui já temos as trioses e as hexoses e pentoses. Essas pentoses aqui, ó, são dos ácidos nucleicos, né? Da ribose e da desoxirribose. A ribose, ela está presente onde? Em qual ácido nucleico? Ela está presente no RNA, né? Está presente no RNA. E a desoxirribose está presente no DNA. Ainda falando da estrutura, nós temos algumas moléculas, né, de carboidratos que têm cadeias um pouco maiores que as monossacarídeos, mas ainda não é uma cadeia grande. São os oligosacarídeos, que são polímeros com menos de 8 monossacarídeos ligados, tá? O monossacarídeo é uma unidade, a gente viu as trioses e as hexoses ali, tá? Mas, por exemplo, se você tem uma estrutura com mais de um monossacarídeo, um monossacarídeo tem que se ligar a outro monossacarídeo. E aí a gente vai ver que tipo de ligação é essa que faz com que um monossacarídeo ligue com outro monossacarídeo. Na verdade, é a ligação glicosídica, beta 1,4, né? O carbono 1 de um monossacarídeo com o carbono 4 do outro monossacarídeo, tá? Na verdade, você tem ali uma desidratação, ou seja, consome uma molécula de água. A gente já vai ver isso. Alguns disacarídeos. A lactose. A lactose ela é formada por essa ligação glicosídica, né? Em quais monossacarídeos nós temos na formação da lactose? A galactose e a glicose. Então, a lactose, ela é um açúcar? Sim, ela é um açúcar. Ok? Ela é um açúcar. Agora, e a sacarose? A sacarose é aquele açúcar cristal que a gente costuma, né, adoçar frutas, frutas o quê? Sucos, né? E está presente em vários produtos industrializados e tudo. Ela é formada por uma ligação glicosídica também. Só que é uma ligação beta entre o carbono 1 e o carbono 2 da glicose com a frutose, tá? E temos a trealose, que é um açúcar não redutor. Vamos ver aqui, ó. Olha só.
Aqui eu tenho a lactose. Tá vendo aqui o carbono 1? Esse carbono 1, tá? Ele se ligou com o carbono 4, ok? Se a gente vê a lactose, olha só, a lactose é a formada da galactose e a glicose. Carbono 4 da glicose. Então, se eu olhar a glicose aqui, ó, qual que é o carbono 4 da glicose? Tá? Deixa eu ver onde que eles estão numeradinhos. Carbono 1, carbono 4. Aqui que não está mostrando. Carbono 1, 2, 3, 4. Ó, tem um grupo OH aqui, certo? Com outro carbono que tem hidrogênio, então o que, que acontece aqui? Ó? Quando se forma essa ligação, aqui, o que, que vai sair? Vai sair o hidrogênio. São grupos OHs que vêm. E aí você tem isso aqui, ó. Sai uma molécula de água. E aí aqui ficou o carbono que vai estar ligado com esse oxigênio, ó, formando essa ligação aqui. Então, quando sai a água, você tem isso aqui ligando com isso, que é o próprio aqui, ó. Essa ligação com o oxigênio com essa ligação com o carbono. Essa ligação, ela é chamada de glicosídica, porque ela está ligando um carboidrato com o outro, tá? Aqui você tem uma ligação beta, ó, uma ligação na forma beta. Olha como que é a forma dela. E aqui, ó, você tem o carbono 1 com o carbono 2. Então, toda vez que você tem a ligação do carbono 1 com o carbono 4, ó, o que a gente tem que colocar aqui que é importante saber? A ligação glicosídica, a ligação beta, ela ocorre entre o carbono 1 e o carbono 4, certo? Já a ligação alfa, ó, essa ligação aqui é uma ligação alfa. A ligação alfa, ela acontece entre o carbono 1 e o carbono 2. Ok? Isso que diferencia as ligações glicosídicas. A sacarose, nós temos uma ligação alfa. É o carbono 1, né, da glicose ligado com o carbono 2 da frutose. E aqui nós temos a trealose, que também é uma ligação alfa, glicosídica alfa, carbono 1 com, aqui na verdade é carbono 1 com carbono 1, aqui, ó. Ok? Que é a galactose, com a galactose nós temos a trealose. Olha mostrando. Os monossacarídeos, 5 ou 6 átomos de carbono, né? Pode ter as pentoses, pode ter as hexoses. Eles existem normalmente como moléculas cíclicas, que são as moléculas fechadas, em vez de apresentar a forma de cadeia aberta. Então, a gente mostra essa cadeia aqui aberta para você ver, mas depois ocorre o quê? A ciclalização dessa molécula, aqui no caso da D-glicose, tá? Deixa eu só, ó, vamos aumentar aqui para a gente ver. Nós temos aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando ocorre a ciclalização, o que vai ocorrer? O carbono 5, né? Cadê o carbono 5? Carbono 5 tem um grupo OH aqui, ó, tá vendo? Esse grupo OH, ele vai se ligar com quem? Com o carbono 1. Olha lá, com o carbono 1. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O carbono 1 vai se ligar com o carbono 5, ok? E você vai ter aqui a formação, ó, cai essa ligação dupla aqui, vai ficar desse jeito, e vem outro hidrogênio para cá, aqui, ó. Tá vendo que veio outro hidrogênio para cá? Veio outro hidrogênio, porque esse oxigênio não pode ficar sem o hidrogênio, né? E depois, ainda aqui que você tem, essa é a forma alfa de glicopiranose. Então, quando você tem a formação da glicopiranose, alfa ou beta, é porque ocorreu o quê? A ciclalização, tá? Dos compostos, dos monossacarídeos que se apresentam em cadeia aberta, ok? Ó, então aqui você tem
o OH aqui em cima e o H, a forma beta, ok? E aqui, a forma alfa é o quê? É o carbono, o hidrogênio, tá? Que está ligado com o carbono. Vou voltar aqui. A formação dessa estrutura cíclica é resultado de uma reação intramolecular, que é a própria ciclalização, entre os grupos funcionais de carbonos distintos, né? Foi o que nós acabamos de ver. Ó. Aqui a gente tem uma ligação intramolecular que aconteceu entre o carbono 5 e o carbono 1. Esse elétron aqui, olha só, esse par de elétrons aqui, porque o oxigênio ele tem seis elétrons. Um elétron ele está compartilhando com o hidrogênio, outro elétron está compartilhando com o carbono. Então, ele tem um par de elétrons que está sobrando aqui, ó, certo? Então, ele vem para cá, vem para o carbono 1. Ó. E aí, o que acontece aqui do carbono 5? Esse oxigênio, se ele passa o hidrogênio dele para cá, ele vai se ligar com outro carbono e vai perder o hidrogênio. Né? Se ele está disponibilizando um par de elétrons aqui para o carbono 1, ele perde o hidrogênio dele, certo? E esse hidrogênio, né, ele vai vir na forma aqui, ó, do carbono. Carbono para cá. Ver? Vamos ver aqui. Em uma aldoexose, essa reação ocorre entre o grupo aldeído do carbono 1 e a hidroxila do carbono 5, formando um hemiacetal cíclico. Uma consequência dessa reação é que o carbono 1 torna-se um novo centro quiral. Vamos ver aqui. Ó, o carbono... cadê? Peraí, deixa eu tirar aqui. Ó, a consequência dessa reação é que o carbono, né, o carbono 1, ele torna-se um novo centro quiral, ou seja, ele torna-se um carbono anomérico. Tá, então vamos ver aqui. Cadê o carbono 1? O carbono 1 é esse daqui, ó. Se a gente fosse perceber aqui o carbono 1, ele não era um centro anomérico, ele não tem 4 grupos. O que é o carbono anomérico? É um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 grupos diferentes ligados a ele, certo? E aqui, o que acontece? Esse carbono 1, agora, ele tem um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, tá? Aqui tem que ter um hidrogênio, ó, ficou sem um hidrogênio aqui. E o que muda do alfa-D-glicopiranose para o beta-D-glicopiranose é a posição da hidroxila. Vou até colocar aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio, certo? Quem muda, ó, aqui ele está em cima, aqui ele está embaixo. Mas esse carbono 1, ele é anomérico, ele é um carbono quiral. Ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Ok? Deixa eu só ver aqui como que tá a hora, isso. Então, a visão geral das funções biológicas dos carboidratos, atualmente, né, o termo carboidrato, ele é quase sempre associado à ideia de que exageros são frequentemente cometidos na nossa alimentação cotidiana. Isso é o que a gente acha normal, que é passado na mídia, na indústria de alimentos, né? Do ponto de vista de uma dieta balanceada, a ingestão exagerada de carboidrato não pode ser vista como saudável. É preciso falar isso, gente, tá? Carboidrato é gostoso, carboidrato vicia, né? Mas uma dieta à base de carboidrato, o que vai acontecer? As pessoas vão engordar, né? E nós temos que ficar com atenção, porque nós temos uma gama de alimentos, né, na nossa dieta que a gente pode explorar. As proteínas são muito importantes, né, os legumes, né, as fibras solúveis é importante para a saúde do nosso intestino. Então, o carboidrato, ele tem que ser uma fonte, mas uma
fonte relativamente baixa na nossa dieta, certo? Agora, por outro lado, a indústria explora, por quê? O carboidrato, gente, e se a gente tem um livro que é do Gary Taube, ele chama Por que Engordamos? E ele conta a história como é que o carboidrato, né, as farinhas, os alimentos, os farináceos, chegou na civilização, né? Foi com o advento da agricultura. Os homens, os caçadores, eles não comiam carboidrato, não tinha carboidrato. E aí, quando as pessoas deixaram de ser nômade e começaram a ficar fixas nos lugares, muitos lugares, até inclusive na América, as pessoas passaram, né, a ganhar do governo, isso já lá na década de 60, década de 60 não, antes, né, lógico, as pessoas começaram a ganhar sacos de farinha. Por quê? Porque com um saco de farinha você consegue alimentar mais pessoas, tá? E aí as pessoas desses lugares elas foram engordando. Por quê? Porque você já não saía mais para caçar, não praticava tanto mais exercício, né? Ficava numa vida mais sedentária e ainda comendo carboidrato, né? Você vai ganhar peso, tá? Então hoje a gente tem que saber equilibrar, tá? Não pode ser uma dieta, o prato ele não pode ter mais carboidrato, porque outros nutrientes. É importante ressaltar que o principal carboidrato do nosso corpo é a glicose, né? O nosso corpo, a nossa célula, ela transforma a glicose em energia. Tanto é que a gente está vendo isso lá na Bioquímica 2. Então, ela constitui a base do nosso metabolismo energético e é prontamente usada todas as células e distribuída a todo o corpo através da circulação sanguínea. Exerce função como fonte de energia para o metabolismo celular. Pode ocorrer na forma de polímeros com função estrutural, né? A própria estrutura. Né? Nós vimos que as membranas, elas são constituídas por carboidratos. A celulose, por exemplo, ela é um carboidrato e ela é constituinte da parede celular vegetal, certo? Então, não é que a partir de agora eu não vou comer carboidrato, mas eu vou comer menos carboidrato. E depende muito da sua atividade, depende muito. Se você quer manter o peso, se você não quer manter o peso, né? Então, não é uma coisa assim matemática. Depende muito do organismo, do alimento que você está comendo. Né? Tem alimentos que têm um alto índice glicêmico, aí já é uma outra história, aí a gente já tem a influência da insulina, né? A insulina que faz com que o açúcar fique disponível no sangue. Então, são outras coisas que a gente ainda não viu lá no curso de Bioquímica 2. O amido e a celulose mais abundante, né? Nós temos o amido e a celulose. São polímeros, são cadeias grandes, são cadeias onde você teve várias ligações glicosídicas entre as unidades menores, que são os monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos são os açúcares simples. Por exemplo, a glicose. A glicose ela é a unidade, tá? Para formar a celulose e para formar o amido, ok? Os carboidratos são encontrados ainda na composição dos nucleotídeos. Nós vimos no RNA e no DNA, a ribose e a desoxirribose. Os carboidratos podem ainda ocorrer frequentemente ligados às proteínas, aos lipídios. São os glicoslipídios, né? E os glicolipídios e as glicoproteínas, tá? Nesse caso, eles participam do reconhecimento e da interação entre as células, ou seja, eles têm uma função no organismo, tá? Eles têm uma função no funcionamento celular. Os carboidratos, eles são importantes biologicamente. E onde pode ser mais frequentemente encontrados? Então, ó, falamos do amido, 20% é a amilose, 80% é a amilopectina e é a reserva das plantas. O amido é a reserva energética das plantas. O glicogênio é a reserva energética nos mamíferos, nos fungos, ostras e moluscos.
E a celulose é o componente estrutural, é o que dá estrutura à planta, tá? Então você pega aí uma árvore, a madeira, né, constituída da árvore, o principal componente da árvore que tem mais é a celulose. Né? Nós temos a celulose, nós temos a lignina e a hemicelulose. Mas a celulose é o que está em maior quantidade. E se você quebrar a celulose, você vai ter moléculas de quê? De glicose, tá? Se você quebra a hemicelulose, que também é um dos componentes que formam a árvore, você vai ter xilose, que vai ser um açúcar com 5 carbonos, certo? Temos a quitina, que é o constituinte do exoesqueleto dos artrópodes, né? Aquela capa dura lá dos artrópodes é constituído de quinina quitina. E quitina é um carboidrato. Então, ó, quando você tem uma junção de monossacarídeos, você forma um polissacarídeo. Amido, glicogênio, celulose e quitinina são conhecidos como polissacarídeos, porque são cadeias grandes, né? Daí, os monossacarídeos, eles também podem formar os oligosacarídeos, que a gente viu que eles têm uma quantidade menor de monossacarídeos ligados. Né? Nós temos os disacarídeos, que são... Quem são os disacarídeos? A lactose, a sacarose e a maltose. Tá? Temos também cadeias de 6 a 12, né, monossacarídeos, que são as glicoproteínas e os glicolipídios. Dentre os monossacarídeos, os mais comuns, né, são as pentoses. Quem são as pentoses? São aqueles monossacarídeos que têm formados por 5 carbonos. Que é a ribose, a desoxirribose, a ribolose, tá? As hexoses, quais são as mais comuns? A glicose e a frutose, ok? Os oligosacarídeos são importantes no reconhecimento e na adesão celular, ocorrendo principalmente como cadeias, nas proteínas de membrana, que são as glicoproteínas, e em glicolipídios, inseridos na bicamada de fosfolipídios na membrana celular. Então, onde está presente na hemolinfa de insetos e crustáceos, né? A trealose, que é um disacarídeo formado de glicose com glicose, e a lactose, que é uma galactose formada junto com a glicose. E está presente no leite, nós já sabemos. Isso aqui é a representação esquemática da interação entre as cadeias de oligosacarídeos no reconhecimento e na adesão celular, tá? Então, nós temos aqui a cadeia oligosacarídica, é como ela se liga à proteína, ela se reconhece, né? E aqui você tem a toxina, como ela é no processo ali de reconhecimento, de liberação, né? E de fagocitose. Aqui eu vou deixar para vocês verem, né? São os oligosacarídeos de glicoproteínas na invasão de uma célula pelo vírus da gripe, tá? Ó, tem aqui o esquema, né? Como que a entrada do vírus, por exemplo, o vírus da gripe, geralmente ele entra no organismo através do trato respiratório, certo? E o vírus invade, então, uma célula utilizando o sistema de síntese de proteína da mesma para sintetizar proteínas virais e, consequentemente, fazer mais cópias de si mesmo. A célula, ela libera os novos vírus que invadem outras células. O organismo se defende. O sistema de defesa, né, que é o nosso sistema imune, ele tem várias estratégias de defesa. Então, isso inclui as células T, que são as células T-killer. Elas atacam essas células infectadas. Elas produzem também anticorpos, né? E podem neutralizar esses vírus antes que eles infestem outras células. Então, nós temos como nos defender, sim. Depende de como está o funcionamento do seu sistema imune. Por isso que é legal que você tenha uma alimentação saudável, que você durma bem, né? Você faça uma atividade física.
O uso de fármacos. Não há cura para a infecção viral. Ele tem um ciclo vírus, né? Mas alguns fármacos podem diminuir a severidade e a duração da gripe. O Tamiflu, por exemplo, ele inibe a enzima N, evitando a reprodução do vírus no interior da célula infectada. O vírus já infectou a célula. Só que esse medicamento, ele evita com que haja uma nova reprodução ali, ok? Outra coisa que pode ocorrer é o vírus sofrer mutação. No processo de replicação, isso pode ocorrer. E aí, o nosso corpo, o sistema imune não reconhece mais esse novo vírus. Então, aqui está mostrando toda, né, essa história. Aqui nós temos a intolerância da lactose. A lactose ela é conhecida como o açúcar do leite e ela está presente no leite. Alguns seres humanos, fala-se, tem uma história que, à medida que nós envelhecemos, a gente vai ficando mais intolerante à lactose. Muitas pessoas têm intolerância à lactose mais novas, né? Precisa fazer o teste para saber isso. Por quê? O que é intolerância à lactose? Nós não temos a enzima lactase, tá? Essa enzima lactase, ela degrada a lactose em galactose e glicose. Ela causa um aumento no nível desse disacarídeo quando da digestão do leite. Então, o que vai acontecer? Se esse disacarídeo ele não é quebrado nas suas unidades menores, né? Ó, a lactose, a gente falou que ela é formada por 2 monossacarídeos, que é a galactose mais a glicose. Então, se essa enzima lactase não quebra isso daqui, para que a célula faça a digestão, né, ela vai se acumulando, tá? E isso vai provocar o quê? Ó, vai de modo, ela não é degradada, de modo a permitir sua absorção nas vilosidades intestinais, naquelas dobras ali do intestino. A lactose acumulada pode ser degradada pela lactose de bactérias intestinais, produzindo gás hidrogênio, dióxido de carbono e ácidos orgânicos. Aí vai vir aquela sensação de estufamento, né? Aquele abdômen mais duro, né? Que fica aquela barriga inchada. E os produtos da ação da lactase bacteriana causam problemas digestivos, inchaço, pode ocorrer diarreia, né? Assim como a presença de lactose não degradada pode ocorrer isso. Essa doença afeta 1/10 da população branca dos Estados Unidos, mas é mais comum em asiáticos, africanos, americanos, latino-americanos e hispânicos. Os indivíduos com intolerância à lactose devem evitar a sua ingestão. Alguns aditivos, né? Muitos produtos que eles falam, não tem lactose. Tem lactose, só que eles colocam a enzima ali naquele alimento, tá? Para que ela possa fazer essa degradação para você. Se a enzima que catalisa uma reação subsequente da via de metabolização não estiver presente, a galactose também pode ser acumulada. Se houver um aumento no nível de galactose, a condição conhecida como galactosemia pode acontecer. Esse problema é especialmente sério em crianças e pode causar retardamento mental. Ou seja, mesmo que a lactose não pode ser degradada, outros problemas podem ocorrer. Então, é melhor, né, principalmente quando criança, se tem a intolerância à lactose, é melhor não ingerir os alimentos, né, os laticínios. E agora, amido. Amido também é um polissacarídeo, tá? Na verdade, ele é um homopolissacarídeo, que ele é formado por glicose, a alfa-D-glicose, né? E em células vegetais. A gente viu que ele é a célula que armazena energia nas plantas, tá? Possui uma porção linear, onde os resíduos de glicose são unidos através da ligação alfa-1,4. Essa porção do polímero, denominada amilose, é bastante hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e pode formar hélice com 6 resíduos de glicose à sua volta. Os tipos de amido podem ser distinguidos uns dos outros com base em outra porção do polímero, que é a amilopectina.
essa porção ramificada do polímero com ramificações formadas por ligações 1,6, alfa 1,6, ao longo da cadeia não ramificada de ligações alfa 1,4. Tá? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, isso aqui é uma extremidade não redutora, tá? Do carbono 4. O carbono 4 é uma extremidade não redutora e o carbono 1 é uma ligação, uma extremidade redutora. Então, quando você tem aqui o carbono 1, porque a ligação ela é formada glicosídica entre o carbono 1 e o carbono 4 na amilose. É uma porção linear. Você tem essa cadeia linear aqui do amido, com ligações alfa 1,4. A amilopectina, você já tem uma cadeia ramificada, né? Já tem uma ramificação aqui para cá, outra para cá, e ocorre entre o carbono 1 e o carbono 6, ok? Glicogênio. O glicogênio é o nosso carboidrato de reserva, né, dos mamíferos. Os tipos de amido eles podem ser distinguidos uns dos outros com base em uma outra porção do polímero, que é a amilopectina. É uma porção ramificada do polímero com ramificações formadas por ligações alfa 1,6 ao longo da cadeia não ramificada de ligações alfa 1,4, tá? Então, essa cadeia ramificada é formada de unidades de alfa-D-glicose, então, por uma unidade de glicose, e semelhante à porção ramificada do amido, que é a amilopectina. A cadeia de glicose, elas são unidas por esse tipo de ligação, alfa 1,4. Carbono 1 de uma glicose com carbono 4 da outra glicose, tá? Com pontos de ramificação que variam em ligações alfa 1 e 6. A diferença é que o glicogênio é muito mais ramificado, com pontos de ramificação ocorrendo aproximadamente a cada 10 resíduos, né? Diferente da amilopectina. Um número maior de ramificações é importante para a função biológica do glicogênio, uma vez que torna a molécula muito mais solúvel, ela vai ter maior interação com a água, e fornece potencialmente mais alvos para a ação da enzima que degrada o glicogênio, a glicogênio fosforilase, em caso de necessidade de uma mobilização rápida de glicose. Eu preciso quebrar a glicose rapidamente. Então, eu preciso que essa enzima faça aquele esquema, né, de chave e fechadura para que ela se acople na molécula para que haja a reação. Então, nas células animais, o glicogênio é encontrado em grânulos nas células musculares e hepáticas, semelhante aos grânulos do amido nas células vegetais. Alguns atletas, especialmente aqueles que correm grandes distâncias, eles procuram aumentar sua reserva de glicogênio antes de uma corrida, ingerindo grandes quantidades de carboidrato, para que essa liberação de ATP, de energia, seja rápida, né? E, por fim, nós vamos falar da celulose. Celulose é a reserva de energia das plantas, é o principal constituinte estrutural dos vegetais, também um homopolissacarídeo. As ligações são os beta-1,4, as cadeias são lineares, né? Elas são bem ordenadas. Nós falamos que a celulose ela forma cristais bem feitos, né? Bem ordenados de glicose. Tá? As cadeias lineares elas são ligadas entre si através de ligações de hidrogênio, o que contribui ainda mais para a força mecânica, né? Para que essas fibras vegetais fiquem bem estruturadas. As ligações nessa configuração beta são comuns também em outros polímeros com papel estrutural. No caso da celulose, as enzimas chamadas de celulase são aquelas que hidrolisam as ligações beta entre essas glicoses. Por exemplo, eu quero produzir açúcar a partir da celulose, eu vou promover uma hidrólise. Eu posso promover essa hidrólise quimicamente no laboratório, usando ácidos, ou eu posso usar enzimas. Se eu uso uma enzima celulase que quebra a celulose, olha só, eu posso, por exemplo, transformar um bagaço de cana-de-açúcar em álcool, em combustível. E assim funciona. Por quê? Porque as enzimas celulases
que são produzidas, por exemplo, por micro-organismos, né? Por fungos e leveduras, são conhecidas, né, por produzir essas enzimas aqui, ó, que elas vão hidrolisar essas ligações e vai liberar glicose. A glicose, ela é fermentada, né? A gente não viu o processo de fermentação ainda lá na bioquímica 2, mas é uma forma de obter energia. As leveduras, os fungos, as bactérias fazem isso para obter energia, mas também produzem o subproduto dessa reação é o álcool. E é assim que a gente produz álcool, né? Que as usinas produzem álcool. E isso acontece, né, quando você degrada a celulose. Para os animais não tem valor energético, serve somente para fibra alimentar, contribuindo, por exemplo, para estimular o movimento peristáltico no intestino. Por isso que eles quebram a celulose. Lembrando que nós não temos essa enzima, tá? Então, as fibras, quando a gente fala as fibras insolúveis, é porque nós não temos a celulase no nosso organismo, a gente não digere isso. As celulases são alvos de estudos de bactérias e fungos devido ao seu potencial de aplicação biotecnológica, né? Por exemplo, a produção de álcool, combustível, ou das bebidas alcoólicas. Micro-organismos, bactérias e fungos que habitam o trato digestivo de insetos, cupins, ruminantes, como o boi, sintetizam celulase e essas, consequentemente, hidrolisam a celulose. Por isso que o boi consegue hidrolisar. Quer dizer, o boi não consegue hidrolisar, né? Mas você tem essas bactérias no intestino, certo? No trato digestivo dos ruminantes, como o boi. Isso explica os danos causados à madeira pelos cupins. Por quê? Os cupins possuem celulases, tá? É a alimentação quase que exclusiva de pasto, no caso do gado. Apesar das paredes celulares vegetais serem constituídas basicamente por celulose, um outro importante componente de polissacarídeo também é encontrado a pectina. É o polímero também, formado com o grupo hidroxila no carbono 6 e é oxidado ao grupo carboxila. Pectina tem importância comercial na indústria de alimentos, como agente gelificante em geleias e iogurte. Tá? E é isso. A nossa aula de carboidratos. Leia o material, tá? Façam os questionários. E qualquer dúvida, vocês abrem no protocolo. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.